Boa noite, queridos podcrentes, queridos paroquianos. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Pode Crer. Nosso tema de hoje, nesta noite de domingo, é em relação à fé e ciência. Então, se você tem alguma dúvida, você já pode mandar aí nos comentários que, num determinado momento, a gente vai estar lendo aí durante esse episódio. Meu nome é Alana, sejam muito bem-vindos e que você possa aí marcar muitas pessoas nos comentários, enviar esse link aí nos grupos do WhatsApp para que mais pessoas possam estar conectadas conosco nessa noite tão especial que eu tenho aqui, né, pessoas também muito bacanas que vão se apresentar para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo dessa noite. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. Boa noite, nossa convidada mais que especial, a Luana, que está aqui conosco também, na barriga da Lana. Estamos em 4 nessa mesa. Você é muito bem-vindo para a gente conversar realmente nesse tema que às vezes tem muitas dúvidas. O que a fé fala, a ciência, você aí que está em período escolar, que já teve aquele atrito com o professor, já brigando, porque o professor quis colocar na tua cabeça que tudo que a igreja fala é mentira, e você ficou lá brigando com teus amigos, teus colegas, manda a pergunta que a gente está com uma pessoa especialista, ela falou que estudou a semana inteira, ela está preparada a responder qualquer tipo de pergunta. Então, como não sou nem eu nem a Lana que vai responder, pode mandar uma pergunta bem difícil. Que faça sentido para você e na tua realidade. Então, você é muito mais do que bem-vindo a participar com a gente. E queremos dar uma boa noite especial à nossa convidada. Gostaríamos que você se apresentasse, falasse onde é que você é, sua formação, né? Que esse teu currículo extenso aí. Que pensa uma mulher que o Padre Fábio fez questão de estar aqui nessa noite. Foi ela. Então, boa noite. Seja bem-vinda. Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, né? Enfim, meu nome é Vanessa Rudnick. E eu vou falar algumas formações, acho, né? Não vamos nos estender para não ficar cansativo também. A minha primeira formação foi a graduação de pedagogia. Nem lembro quanto tempo faz, mas faz muito tempo isso, muitos anos. Eu trabalhei por 19 anos em escolas, atuei como professora, depois eu fui fazer a graduação de letras. Trabalhei com adolescentes, ensino médio, aí assumi coordenação, direção de escola, fui secretária municipal de educação do município de Campo Alegre. Aí fui para a graduação de filosofia, então eu me formei em filosofia também, onde tive disciplina de teologia, e ali foi o meu primeiro conflito interno em relação à religião e à ciência, né? Até porque depois disso eu fui para a área clínica, onde hoje eu tenho 2 clínicas, uma em São Bento do Sul e uma em Joinville. Inclusive, a de Joinville é pertinho da catedral. E eu atuo como psicopedagoga, como neuropsico, como terapeuta ocupacional, tenho especialização em pós-graduação em psicologia do comportamento humano, sou analista do comportamento pela Paradigma de São Paulo. Tenho mestrado em educação, enfim, é mais ou menos por aí. E, claro, sou casada, né? O meu marido se chama Rodrigo e me dá muito apoio nessas idas e vindas de estudo, né? Eu ainda estou estudando, nesse momento estou fazendo mais uma qualificação na área comportamental, mas dessa vez com uma busca de me especializar no comportamento do autismo, em crianças, adolescentes e adultos com autismo. Então, nesse momento, eu estou buscando essa qualificação justamente por entender isso como necessidade dentro do comportamento humano, né? E o que mais vocês querem saber? Me falem. Conta da sua família, se tem filhos. Tenho filhos. Eu tenho uma filha de 19 anos que se chama Aline. E ela mora em Joinville. Ela está no 2º ano de graduação dela. E eu tenho um filho de 6 anos, que faz 7 anos esse mês, que é o Arthur Francisco. Inclusive, o padrinho do Arthur Francisco é o padre Everton, né, que é pároco de Mafra. De Mafra? De Da nossa antiga paróquia. Exatamente. Ele né, eu fui coroinha do padre Everton, enfim, a gente tem uma longa história com o padre Everton e ele é padrinho do nosso filho, do Arthur Francisco. E antes de falar da tua formação específica, você comentou, fui coroinha, né? Fui desde cedo. A religião para você sempre esteve presente na tua casa, na tua formação desde criança? Como que foi teu primeiro contato? Não digo nem somente com a questão de religião, mas com esse lado da espiritualidade, de ter uma experiência com Deus. Como que iniciou isso?
Então, a minha mãe, ela sempre viveu assim dentro da igreja, praticamente, né? Ela já é há 30 anos ministra da Santa Eucaristia. E desde que eu me conheço por gente, desde que eu me entendo por gente, eu tô dentro da igreja. Então, a Igreja Católica, ela tem uma marca muito profunda, assim, na nossa família, porque o meu pai também, muito católico. Meu pai, quando solteiro, né, meus falecidos avós moravam do ladinho da igreja. Então, eles eram frequentadores, assim, assíduos, né, da igreja, da Santa Missa, não podia faltar, enfim. A família do meu marido atualmente também, e sempre foram da igreja. Então, a gente já vem desse histórico, né, de berço. Então, a questão dos sacramentos é algo que a gente sempre preza muito, que a gente valoriza muito, justamente por entender a diferença que eles fazem na nossa vida, né? E é uma coisa que, desde pequena, assim, desde bebê, e a minha mãe até hoje, assim, ela cobra muito, tanto de mim, do meu marido, dos meus filhos. Tem missa, galera, tem missa. Pessoal, hoje tem missa. Então, a gente não vai porque ela cobra, mas automaticamente isso se torna algo que faz falta se a gente não vai, né? Então, a gente tem frequentar a igreja faz parte hoje não só de uma rotina automática, mas de algo que realmente, assim, faz falta para nossa vida se a gente não vai, né? Muito interessante. Perfeito. E em relação ali toda na questão da sua formação, né? Você falou que fez letras, filosofia. Qual foi, assim, o chamado, assim, em fazer filosofia? Porque é ali que, de fato, você teve o encontro de fé e religião, né? No primeiro momento foi ali, e quando eu estava no segundo ano de filosofia, que as coisas começaram a conflitar, porque aí eu falava, nossa, mas a igreja fala isso, é diferente da ciência. E aí, quando eu fiz uma pós-graduação em neurociência do comportamento humano, ali as coisas começaram a esclarecer, e aí talvez até pela maturidade, porque aí eu fiz já né, um tempo depois. Aí eu fui compreendendo que cada uma tem o seu lugar, mas ambas podem caminhar juntos, desde que a gente compreenda o que significa cada uma delas, né? Enquanto cristã, enquanto cidadã racional, né, que é a razão, que é a ciência, mas enquanto fé. Né? O que a ciência nos diz enquanto fé, o que a fé tem a ver com a ciência? Para mim, isso eram coisas muito distantes, até porque o senso comum sempre falava, fé, a razão não tem nada a ver com a fé, né? A ciência é uma coisa, a religião é outra coisa, não vamos misturar as coisas. Eu falava, não, gente, mas não pode ser dessa forma. E aí, à medida que você vai buscando conhecimento, que você vai lendo, né? Vai trabalhando alguns filósofos que eram professores também e que, por algum período, trabalharam com a racionalidade empírica, e você começa a entender a filosofia como uma fenomenologia, né? Então, ela tem um conhecimento, uma raiz, sim, né, na fé, e a gente consegue administrar as duas coisas desde que isso esteja claro, porque é algo complexo, logicamente, né? Então, desde que isso esteja claro, né, para a pessoa. Sim, eu me recordo eu lembro que eu acho que eu estava na terceira ou quarta série do ensino fundamental, que chegou um professor de história e falou assim, mas aqui tá dizendo, falando sobre evolucionismo, né, sobre os macacos, tudo mais, aquilo que a gente aprende na escola. Daí eu lembro que eu levantei a mão e falei, pô, não é assim, porque eu aprendi que na igreja fala assim. Daí ele pegou e perguntou para mim assim, mas realmente você acha que veio de duas pessoas, só de Adão e Eva, veio todo mundo? Aquelas cutucadas assim que, obviamente, eu como criança não tinha a menor noção de explicar, né? Principalmente o Pentateuco, os primeiros livros que falam da história da criação, que não são apenas duas pessoas, né? É a nossa civilização, Eva e Adão, que formaram, e os filhos dessa civilização se corromperam, né? E se voltaram no pecado. Mas muitas vezes o jovem, principalmente, não tem essa força para poder rebater algumas coisas científicas, e muitos até chegam a perder a sua fé. Não sei se nesse momento da filosofia, que eu escuto até muitas vezes seminaristas, que na hora de estudar a filosofia chega a se questionar por colocar a sua fé em prova algumas coisas. Teve algo, não sei se pode, se não for muito pessoal, citar algum exemplo que foi algo que conflitou, que você chegou a questionar, putz, mas eu acho que... Quem sabe eu acredito mais na ciência do que ali. Porque tem várias coisas que realmente acontecem, né? Tem vários momentos, né? E eu lembro que um desses momentos, assim,
eu cheguei a discutir muito com a minha mãe, que a gente chegou a brigar, assim, porque para minha mãe não se discutia. Não, era aquilo, porque na Bíblia tá assim, pronto, acabou. Eu falava, gente, mas eu não tenho direito, então, de questionar, né? E aí vinha muito, assim, aquela questão, nossa, mas a igreja, ela traz o livre-arbítrio. Mas ela não traz, então, né? E aí eu comecei, mas como assim, mãe? Me explica isso. E aí ela, Sim. claro, no tradicionalismo dela, na forma como ela se formou, ela não deu conta de me explicar e eu fiquei, opa, mas tem alguma coisa errada, então eu vou atrás disso. Eu sempre tive um perfil, não sei se eu posso chamar assim, mas de muito metida. Então eu perguntava mesmo, tanto que eu pergunto muito assim eu perguntava bastante pro Padre Everton, e aí até que um dia ele falou assim, Vanessa, leia esse aqui, leia esse livro aí, que esse livro eu falei, eu não entendi. Já não aguento mais você ficar perguntando. Aí ele, mas leia esse outro aqui, então, e assim, eu não chego a discutir porque eu entendo que tem momentos que eu preciso recuar. Porque aí a minha razão tá falando mais alto e com aquela pessoa eu não vou ter sucesso. E tudo bem, e tá tudo bem, né? Porque a psicologia também nos diz isso. A psicologia traz assim, ó, não existe certo ou errado, existe consequência, né? Dentro da psicologia humanista, então, existe a consequência. Então, a tua escolha, para você pode estar certo, para mim pode estar errado, mas não importa. O que importa é que você vai ter uma consequência disso, né? E a religião não diz isso, né? Que você tem que caminhar nos mandamentos. Então, ali eu comecei a falar, como assim, gente? Eu não estou entendendo isso. Mas hoje eu consigo fazer uma leitura, porque é complexo. Não é em qualquer momento da vida que você faz esse tipo de leitura, você tem essa compreensão. Mas a minha maior discussão com a ciência e com a igreja em específico é a tal da punição, né? Porque na minha concepção hoje, né, assim, a igreja é muito punitiva. E aí, como eu venho de uma relação muito forte com a escola também é muito punitiva. E aí a sociedade é muito punitiva, porque se você não vai na igreja, você é isso. Se você não cumpre o mandamento, você vai para o inferno. Eu sempre foi muito assim, esse tradicionalismo religioso. Se você não fizer isso, aquilo... E aí, daqui a pouco, eu comecei a compreender que existe um Deus misericordioso, né? E que essa punição é muito mais da sociedade. É muito mais dessa limitação, porque a nossa condição humana ela é limitada, né? E o que é a ciência? Se não são os pesquisadores, né? A ciência nada mais é que a busca do conhecimento, né? Do latim, scientis. Então, assim, é o conhecimento que você traz na ciência. E quem são os cientistas? Quem são os pesquisadores? Seres humanos. Na condição humana, né? Da qual Jesus também se fez. Né, presente. E aí, é ali que eu comecei a associar. Falei, não, mas tem a ver. Né? Tem como relacionar, tem uma conexão. E ali começou a abrir um pouquinho. Eu falei, tá, eu não vou brigar tanto comigo mesmo. Eu acho que dá pra gente entender as duas coisas sem discutir, apesar de que a punição é algo que hoje ainda me pega um pouquinho quando eu escuto nas homilias, nas pregações, né? Enfim, aquela coisa assim, vocês têm que não sei o quê, tem que fazer tal coisa, porque tem que... Eu falo, como assim, gente? Tem que? É isso mesmo? Né? Século XXI? E aí eu fico... então, nessa hora, assim, tá, vamos ser um pouquinho mais racionais e compreender que eu não tenho que fazer aquilo por obrigação, e sim por amor. Que é aí que entra a fé, aí que entra a tua espiritualidade, a tua compreensão, né? Então, para mim, hoje, a religião, e eu questiono, porque eu sou muito chata, assim, eu questiono muito, tanto que, às vezes, mas tu não vai na igreja por causa do padre, por causa disso. Não, não vou mesmo, só que dependendo do que ele falar, eu vou questionar, porque eu me sinto no direito. E tá tudo bem. Né? Assim como quem entendeu e disse amém para tu também tá tudo bem, é a postura da pessoa, eu preciso respeitar. Mas até que ponto, né, hoje a gente tem que compreender como uma punição? E é isso que eu me pergunto, vamos falar de catequese, por exemplo, né? Se a criança não fizer isso, não pode isso. Se não fizer aquilo, não pode não sei o quê. E aí, mas como assim? Como assim? Por quê? Porque a criança é regida por uma formação pelos pais. E automaticamente a criança, ela vai seguir o exemplo, porque as palavras elas ajudam, mas os exemplos arrastam. Então, se o pai e a mãe não vão na igreja, a criança não vai na igreja. E é uma linha muito tênue entre ser só a condenação e, ao mesmo tempo, entrar num liberalismo que hoje, no século XXI, é o que acontece. Demais. Porque Deus é amor? Sim, isso é uma verdade.
Mas, ao mesmo tempo, é uma meia-verdade para outras coisas que vai trazer para uma libertinagem, porque liberdade e libertinagem são coisas diferentes. Muito diferentes. A Sagrada Escritura é muito clara. Eu não vou para o céu se eu só for uma pessoa boa. Jesus, ele deu um manual realmente para que aconteça, né? Só que dependendo da forma com que eu esclareça isso para outras pessoas, pode ser um perfil condenatório. Que nem às vezes a pessoa sente nessa situação. Mas realmente é uma linha delicada entre o que é tudo, o que tudo pode e o que tudo não pode. É uma linha muito, muito próxima nessa situação, né? Muito próxima. Mas uma coisa que é importante que a gente compreenda é que muitas vezes a ciência, e isso os médicos estão nos falando, isso cada vez mais a gente vê, e um exemplo assim, até pesado que eu vou citar aqui, mas veja, qual é a mãe que, ao ver o seu filho num caixão, lembra da ciência? Não lembra. É a fé. Então, a ciência, por muitas vezes, depende da religião. Muitas vezes. E o que acontece? A religião, ela acolhe. A fé acolhe. Acalenta, acalma. Né? A razão, não. Ou é aquilo, acabou. Ela não vem para te acolher. Ela vem racionalizar, ela vem para te dizer, não, é isso aqui, pronto, acabou, e não discuta, né? E a religião, ela dá possibilidades, só que são possibilidades que levam para essa libertinagem, quando mal interpretadas ou mal vividas. E é esse o ponto que a gente precisa hoje cuidar, principalmente com as nossas crianças e adolescentes, né? Porque está tomando um rumo muito difícil isso. E muitas vezes as pessoas olham a ciência e a religião como algo extremamente ao contrário, né? Porque a ciência tenta explicar algumas situações, né? Sim. Vamos dar um exemplo que na escola todo mundo aprende o Big Bang, por exemplo. Não é algo que a igreja diz que não existe. Porque a igreja diz que no nada Deus fez tudo. E isso, se a ciência quer chamar de Big Bang, beleza, para nós é Deus. É o mesmo fato geratório que criou o universo. Só que para nós foi obra de Deus que realmente que fez com que aquilo acontecesse. Só que a ciência ela tenta explicar algumas coisas que para a ciência é meio que o conceito da fé, de acreditar naquilo que você não vê, e a ciência tenta de tudo que é jeito provar que aquilo aconteceu. Mas eu não sei, né, se necessariamente tentando provar que tudo que aconteceu, está tentando negar com que a fé exista. Eu não vejo essa relação direta assim nas duas situações. Na verdade, se você pesquisar no grego, a ciência ela é um conhecimento demonstrativo. É esse o termo, conhecimento demonstrativo. Ou seja, eu preciso demonstrar, eu preciso te provar por A mais B que é isso aqui. O caminho que eu vou levar, a forma como eu vou fazer para te provar, para demonstrar isso para você, não importa. O que importa é que eu vou te provar isso. E a religião não é dessa forma, né? A gente justamente acredita naquilo que muitas vezes a gente não vê, mas que a gente sente. E aí a gente vai para a emoção, né? E aí vem a razão, a emoção, é uma mistura, é uma confusão para muitas pessoas. E você pode ser razão em alguns momentos e você pode ser emoção em outros momentos, né? Porque, veja, quando a gente fala para uma criança que está iniciando na catequese de Deus e ela pergunta assim, onde é que está Deus? Né? Aí a catequista muitas vezes como é que eu vou mostrar? Por quê? Porque quando ela quer saber onde está a mãe, ela vê a mãe, o pai, ela vê o pai. Quando ela, né, vai no médico, ela vê o médico. E onde é que está Deus? E aí você precisa, de alguma forma, fazer com que aquela criança viva essa experiência com Deus, para que ela vá por pouquíssimo tempo, mas que ela vá para o racionalismo dela. Por quê? Porque muitas vezes Deus também, né, nos coloca à prova. Então, quando eu falo assim, você vê o vento? Não, você não vê, mas você sente o vento. Então, você sente e você sabe que ele está ali, né? E aí você traz essa vivência para a criança, porque a criança ela é muito da experiência, que é o que a ciência faz. Né? A ciência ela é o experimento. Ela experimenta, ela vai fazendo ensaios e testes de eventos. A gente quer ver acontecer, até que aquilo aconteça, né? Em curto, a médio, a longo prazo, até que aquilo aconteça. E aí, quando você vai falar da fé, como é que você fala para a criança? Então, assim, veja que a religião, você falar da religião, ela exige muito mais da gente. Muito mais do que a ciência, porque a ciência é a razão. Tu vai lá, tu prova, pronto, acabou, é isso e vai ser dessa forma. E a religião não. Por isso que hoje, essa evasão, né, da fé, essa evasão da igreja, não que ela esteja correta, mas ela se justifica justamente porque as pessoas querem ver. Elas precisam, né? Elas precisam disso. E aí elas vão para a razão, né? Mero erro delas.
Porque eu não preciso ver para saber que aquilo existe. Porque muitas vezes aquilo está dentro de mim, né? Está em mim. Então a gente sabe exatamente aquela criança, aquela estrutura de família que está preparada e que a gente sabe que aquela criança vai crescer na fé. E que ela vai viver essa fé, ela vai mostrar essa fé. Porque ela não precisa ver, mas ela vive aquilo. E você viver a ciência é muito diferente. Você vai viver de experimentos baseados em pesquisa. Pesquisa que depende de um grupo de pessoas e que você não tem 100% de certeza. Que é aí que mora o conflito com a ciência, com o racionalismo, né? Você não tem 100% de certeza. Veja, faz pouco tempo que todo mundo se vacinou. Todo mundo tem certeza que isso era o certo? Não. A gente teve que fazer e pronto, acabou. E é assim que funciona. A gente tem certeza? Né? Quando você está com um parente teu na UTI, você lembra do que nessa hora? Da ciência? Dos pesquisadores? Lá da USP, São Paulo, que estão pesquisando o que é melhor? Não. Você lembra de quem? De Deus, da fé. Então, a ciência muitas vezes vai se explicar pela fé. Quantos e quantos relatos médicos hoje nós temos de que eles justamente se apoiam, né, na religião, se apoiam na fé. Cientistas que eram religiosos, monges, padres. Por quê? Porque se faz necessário, porque a nossa condição humana, mesmo na ciência, ela é limitada, ponto, é isso, né? E isso é o que a Bíblia também nos diz, né? Tão limitado que somos que nós precisamos da fé para suprir e nos ajudar com o conhecimento. Um outro exemplo assim muito claro que a gente pode, né, eu acho que isso fica um pouco mais explícito, é quando a gente fala do Espírito Santo. Né? Quantos e quantas pessoas hoje se colocam, né, diante do Espírito Santo e sabem o quanto esse discernimento no momento racional da vida deles é importante. Né? Eu mesma, não vou mentir para vocês, quantos casos, às vezes, casos complexos e difíceis que chegam na clínica, eu falo, gente, deixa eu pegar minha Bíblia aqui um pouquinho e me apoio lá e peço para o Espírito Santo, por quê? Porque eu não sei qual é a resposta, e aquela família quer uma resposta. O que está acontecendo com essa criança, com esse adolescente? Eu falo, gente, eu não sei, calma. Né? Por quê? Porque o processo terapêutico ele é um processo. Não é algo que vai acontecer de hoje para amanhã, ele é um processo. E nesse processo, eu, enquanto terapeuta, eu, enquanto profissional, eu preciso me apoiar em algo. Eles querem que seja igual a vacina, que deu a vacina, resolveu. E no teu caso não é, né? E na verdade, eu não sei se a vacina resolveu, né? Mas enfim, não é uma coisa que a gente vai discutir aqui. Mas é uma situação que a gente se coloca numa postura muito de depender muitas vezes da ciência, mas o que é a ciência sem o discernimento do conhecimento? Porque você pode ter muito conhecimento, mas se você não souber o que fazer com ele, do que te adianta? E o conhecimento precisa fazer sentido para você, precisa ter um significado para você. Se não faz sentido para você, né? Quantas crianças, você falando de escola, achei importante o teu exemplo, que chegam para gente, adolescente principalmente, é uma fala clássica deles, assim, em consultório. Eles falam assim, ai, meu professor, nossa, ele sabe muito. Ele é muito inteligente. Meu, ele é fera, mas eu não entendi nada do que ele falou. Mas como assim? O cara é bom demais da conta, ele tem muita teoria. O que ele aplica? Nada. E aí, qual que é o sentido que isso tem para você? Você reconhece que ele é muito bom, que ele sabe muito. E aí, o que eu faço com tudo isso? E aí é onde o meu lado humano, o meu lado virtude, atitude, o meu lado espiritual, o meu lado do acolher começa a fazer sentido. E aí que vem a fé, né? E assim, ó, eu não posso hoje mensurar a fé. E eu também não posso mensurar a ciência. Mas eu posso sentir ambas e saber o que fazer com cada uma delas no momento adequado da minha vida. Né? Eu acho que esse é o esclarecimento que a gente precisa ter. Porque de nada me adianta ter as duas se eu não souber o que fazer com ambas. Mas até ter também esse entendimento é difícil, né? Ah, muito. Porque eu lembro, assim, na época de escola, né? Tipo, professores, principalmente de história, assim, você ouvia umas coisas, assim, difíceis. Que eu sempre também cresci dentro da igreja, minha família é católica. E teve, assim, momentos que eu fiquei, mas acho que o professor tá certo. Meu pensamento, o pensamento do professor, e ainda mais os outros colegas, então a gente tem que cuidar para não ser influenciado,
né? Porque a gente, nessa questão do exemplo, se uma criança desde pequenininha indo na igreja, vendo os pais participando da missa, comungando, fazendo uma leitura, se envolvendo nas questões pastorais da igreja, ela olhando, ela vai entender que quando ela ficar maior, ela também vai poder fazer aquilo, né? Pelo fato dela estar observando. Então, nessa questão, assim, do ambiente escolar, ele influencia bastante, querendo ou não, né? Uhum. E agora vem a questão. Se às vezes você que está em casa, é um jovem, enfim, está passando por esse momento, tipo, o meu professor fala isso, mas eu vivo isso na igreja. O que ela deve fazer para ela ter essa linha de raciocínio? Porque eu lembro que eu não tinha ninguém, eu ficava e fui na minha experiência e ainda bem que continuei pelo caminho da fé e deixei aquela questão assim do que o professor falou quietinho lá no lado. Então, se tem alguém que está nos ouvindo e está passando por esse momento, assim, o que você, como profissional, pode estar dando como um conselho para essas pessoas? Bom, primeiro momento, a gente precisa entender que o período escolar, ele é um período de aprendizagem, ele é um período em que as tuas sinapses cognitivas estão super atuantes, porque você faz conexão com o conhecimento. Ele é um período de grande evolução a nível de informação. Então, eu recebo muita informação e muitas vezes, mesmo num processo de pré-adolescência e adolescência, a gente precisa entender que o nosso cérebro ele passa por 3 períodos de maturação cerebral. Não é maturidade, são diferentes. Maturação cerebral. E o período de maturação cerebral, ele acontece entre 4 e 5 anos, num primeiro momento, depois lá na adolescência, entre 17 e 20 anos, e aí depois lá nos 40, né? 41, 42 anos. Isso a ciência nos diz. Então, veja, o que acontece? Quanto mais informação eu recebo no processo escolar, mais chances de entender que aquilo vai fazer sentido para mim na vida, depois com alguma experiência, mais sentido, mais efeito, melhor. A probabilidade é muito grande. Porém, hoje, o que nós temos que entender? Que o professor de história, o professor de filosofia, enfim, eles seguem um planejamento pedagógico. Esse planejamento pedagógico faz parte do quê? De um sistema educacional. Que vamos combinar cá entre nós, né? Muitas vezes é falido. A educação é um sistema falido em alguns momentos. Por quê? Porque os adolescentes vivem questionando: o que eu vou fazer com isso que o professor me explicou? Gente, por que ele está falando disso? Eu não vou ocupar a fórmula de Bhaskara, eu não quero ser professor de química nem de matemática. E eles se questionam muito, coisa que na nossa época, falo nossa, porque eu também sou jovem como vocês, a gente jamais questionaria. O professor falou, tá falado, pronto, acabou, era a lei. Aliás, né, o professor só olhava, a gente já se engolia todo. Hoje os alunos vêm com outra postura de questionar. E eles questionam, e os professores acham muito bons ou muito ruim. E tem professor que odeia o aluno que questiona. E aí é que a gente, enquanto pessoa, enquanto ser humano em constante evolução, precisa pensar no seguinte: o que eu vou fazer com aquela teoria pedagógica e depois na faculdade acadêmica, lá fora na minha vida, é o que vai fazer sentido para mim ou não. E o conselho hoje, não sei se seria um conselho, eu chamaria de orientação, porque cada caso é um caso. Por exemplo, tu pega um professor tradicionalista de história, né, lá de 1900 e lá vai bolinha, que dá a mesma aula que ele deu há 10 anos atrás, a mesma aula hoje, gente, que chatice de aula, né? Aí, lógico que o aluno vai estar ali, tipo, ai, meu Deus, termina essa aula. Por quê? Porque nada daquilo vai fazer sentido para ele hoje. Com a velocidade de informação que os nossos adolescentes têm, chegando a toda hora, eles olham no celular, eles têm tudo. Tudo aquilo que o professor está falando em sala está no celular, eles já sabem. Né? Eles vão, para que eles querem aquela informação? Para o momento da prova. Só. Né? Agora, quando eu tenho um pouquinho mais de maturação cerebral e eu compreendo que aquilo que o professor está me falando na teoria pode não estar conectado com aquilo que eu estou ouvindo na igreja, sendo eu, né, uma pessoa frequente, um adolescente que foi criado
num histórico religioso, a gente chama assim, um cristão de berço, né? Ele vai começar a conflitar. E aí a conduta e a orientação é converse em primeiro lugar com os pais. Né? Em primeiro lugar, porque pai e mãe é referência. Não vem me dizer que pai e mãe hoje em dia, porque é referência, sim. Eu ainda sou dessa época e não é porque as coisas. Tem coisas que eu sempre falo assim, ó. Tem coisas do tradicionalismo que são muito importantes, que a gente não pode jogar fora. Como dizia minha professora do mestrado, a gente joga a água da banheira fora, mas a criança fica. Então, aquilo que deu muito certo, a gente vai continuar usando, a gente só vai adaptar, a gente vai lapidar, a gente vai contextualizar e trazer mais conhecimento para essa informação, né? Mas aquilo que deu certo, ótimo, vamos continuar fazendo. Então, sim, para quem que a gente vai buscar orientação? Para pessoas de confiança. Principalmente pai e mãe. Se o pai e a mãe, de repente, por algum motivo, não tem essa resposta para lhe dar, consulte a sua catequista, né? A coordenadora de catequese, consulte uma terapeuta, consulte o pároco da sua paróquia. Pessoas que têm, eu sempre falo assim, ó, você tem que, hoje em dia, a gente tem que pensar muito bem para quem a gente pede conselho, né? Porque está muito crítico. Então, assim, quem que é a pessoa de referência para você? É nela que você tem que confiar. Né? É o padre? Vai conversar com o padre. É o teu padrinho, tua madrinha? Vai conversar com eles, né? A tua tia é uma pessoa de referência, que tem uma postura boa enquanto cidadã, é uma pessoa honesta, justa, uma pessoa que te passa confiança, que ótimo, né? Porque é essa pessoa que vai ter propriedade para te dizer, olha, o que o professor falou foi por quê? Porque é uma parte teórica da história da humanidade. E de onde vem a humanidade? Né? Se não é da história bíblica. Para nós que somos cristãos. Então, se é de berço, ele pode questionar, ele pode conflitar, ele pode entrar num processo de intriga interna, né, uma coisa interna, mas ele não vai deixar de seguir a religião. Não vai deixar. Se ele é um cristão de berço, se ele acredita na fé dele, se ele foi criado na igreja, ele não vai deixar por causa de um professor de história de uma aula de história. Jamais. Eu posso conflitar, mas eu vou seguir a minha fé, né? Talvez o que precise para esse conflito é estar realmente enraizado na fé, né? Total, gente. Porque se a pessoa não tá com a raiz, qualquer ventinho, qualquer vento, qualquer tempestade derruba. Que é o que está acontecendo, né, com os nossos jovens. Hoje a gente vê na verdade, a gente está numa geração que tem acesso à informação a qualquer momento, resposta para tudo, entre aspas. Hoje você quer saber qualquer coisa, você joga no chat GPT lá que você descobre qualquer coisa. Mas, ao mesmo tempo, né, quero te perguntar um pouquinho sobre as tuas clínicas, os teus atendimentos. É um momento onde as pessoas estão se sentindo também mais frágeis psicologicamente, problemas assim, de essência, querendo se achar. E muitas vezes, para nós cristãos, é mais fácil falar, né, e dizendo claramente, justificar isso na religião como o nosso plano celestial não ser aqui. A gente tem um caminho a seguir ainda. Só que às vezes a pessoa ela se perde no meio do caminho por uma falta de um propósito. Uhum. E como que você vê hoje essa questão psicológica, crise de ansiedade, depressão? A gente sabe que está com muitas coisas relacionadas à mentalidade nesse momento. Como que você vê hoje em dia essas carências, essa preocupação? É excesso de informação? Tem uma resposta pronta? É muita coisa? O que para você, que é um especialista, você vê essa necessidade hoje em dia? Então, gente, na verdade, esse daria um novo podcast. Porque é muita informação para a gente realmente parar para analisar. Assim, a sociedade está doente. Isso é fato. Fato, né? É fato, né? Então, a gente nunca teve tanta procura por terapia em qualquer faixa etária como agora. Por que que isso tem acontecido? Primeiro, porque nós temos muito mais... E veja, é aí que as coisas, de novo, caminham juntas, né? Por mais que pareça estranho, mas sim, caminham. Aí vem a ciência com muito mais conhecimento, com muito mais diagnóstico. Né? Então, antes tempo, se você falava em ansiedade, era eventualmente uma outra pessoa que falava, eu acho que eu tenho ansiedade. O que é ansiedade, né? Sim. E hoje você fala assim, eu também tenho. E hoje já vinha eu também tenho. Hoje já vinha alguém mais radical, já falava, isso é falta de uma enxada, vai. Exatamente. Que era, os antigos falavam assim. Exatamente, né? E se duvidar... Até enfim, hoje em dia, lógico. Enfim, né? E o que acontece hoje? As pessoas, elas recebem tanta informação da ciência e elas não sabem o que fazer com isso. Por quê? Porque aí faltou a fé. Então, quando eu deixo uma desequilibrar da outra, aí um lado da balança vai pender. E não vai dar
Não vai dar nada bom, né? Então, quando a gente fala o que está acontecendo com a nossa sociedade está adoecendo por querer fazer tudo. Tudo que a mídia está dizendo, tudo que... Assim, eles precisam fazer e dar conta de tudo. Mas veja, qual é o conceito de tudo? Pode ser que para mim seja um, para você seja o outro, né? Então, a nossa sociedade hoje, ela quer ter filhos perfeitos, crianças obedientes, mas daí elas dão um celular, aí elas não têm rotina, pai e a mãe trabalham manhã, tarde e noite, não tem tempo para ficar com os filhos, aí o filho fica no celular, porque dar o celular hoje para uma criança é resolver o problema do adulto, não da criança. Isso é muito verdade. Né? Então, assim, eu quero rapidinho, sei lá, conversar ali no muro com a minha vizinha, então tá aqui, ó, filho, fica um pouquinho aqui. Claro, a criança vai ficar quietinha, porque é um reforço visual. Quando eu olho o celular ou qualquer tela, que os adolescentes têm feito isso 24 horas por dia, o que acontece com o meu cérebro? Ele entra num processo de zona de conforto. Porque eu não preciso pensar, eu não preciso refletir, eu não preciso elaborar e processar as minhas sinapses cerebrais. Está tudo pronto aqui. Tudo que eu quiser está aqui, gente. Em nível hard, assim. Tudo que eu quero está aqui. E aí a pergunta é, para que eu vou na igreja se eu posso pesquisar aqui? Entendi esse evangelho. Essa leitura, entendi. O que eu vou fazer lá? Aí as coisas começam a perder o sentido. Mas veja, a igreja não te entrega tudo pronto. A igreja quer a tua frequência, a igreja quer a tua presença, a igreja quer a tua oração, o teu joelho dobrado, a igreja quer você viva lá dentro, né? E isso é pedir muito para uma sociedade doente. E é aí que começa o conflito. Por quê? Porque eu quero tudo pronto, mastigadinho. Entrega aqui para mim. Se puder vir fazer a missa aqui em casa, ótimo, senão nem vou. Eu já assisto missa em casa. Sério que eu tenho que ir lá nesse frio, gente? Não acredito, porque é o que as pessoas falam, né? Estou online, na pandemia eu assistia. Como assim? Agora não pode mais só porque acabou a pandemia? Veja, foi um período, né? E aí, quanto menos você exigir do ser humano, mais você acomoda a ele. Né? Vã ilusão. Vã ilusão. Porque quanto mais o nosso cérebro processa, quanto mais ele trabalha, quanto mais eu reflito, quanto mais eu questiono, quanto mais eu vivo experiências, mais eu evoluo como ser humano, tanto na ciência quanto na fé. Né? Porque eu não sou o mesmo que eu era quando eu era coroinha do Padre Everton. Lá, se ele olhasse torto, eu dizia, tá bom, vou fazer, né? Hoje, se ele olhar torto, eu falo, o que foi, padre? Algum problema? Não, fala pra mim o que é, porque aí eu vou ver que a gente vai sentar, vai conversar, vai discutir, né? Ainda assim, dentro de mim, mora um grande desejo e uma vontade e uma educação gigantesca em respeitar esse tipo de pessoa. Porque eu fui ensinada que o padre é uma autoridade, é uma referência na sociedade, né? Assim como o cientista. Mas cada um tem o seu valor por estar em contextos diferentes. Né? A pessoa que foi atrás da vacina, que descobriu, que, nossa, maravilha, né? Mas ela tem o mesmo valor de outras pessoas que fazem isso ou até mais. E aí é que vem o nosso questionamento. Por que a gente questiona a religião? Porque a religião, a fé, ela nos possibilita, ela dá essa liberdade para a gente, mas a gente não sabe o que fazer com essa liberdade. E essa é a parte triste, porque quando eu não sei o que fazer, quando eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve, gente. E esse qualquer é que é o prejuízo emocional das pessoas. Porque aí eu vou para aquele lado que tem um grupo ali que ou eu faço o que eles querem para eu me fazer parte do grupo, ou eu fico de fora, sou excluído, né? Ou eu me submeto a situações que mesmo eu não querendo, entendendo que não é o correto, mas eu me submeto porque eu vou aparecer na mídia, porque vão me ver, porque eu vou chamar atenção de alguma forma. E o que é chamar atenção hoje se não estar presente na mídia? Todo mundo quer. Né? Mas com que efeito de causa? Com que propriedade eu estou lá? O que eu estou fazendo? O que eu estou falando lá? E eu sou muito chata em relação a isso, tanto que eu falo assim, hoje eu não pago qualquer curso de final de semana de 20 horas, gente. Não, a gente tem que estudar uma coisa que tem referência, que tem propriedade para te dizer o que você quer. O tempo é escasso? Qual que é a minha necessidade? Né? Então, qual é a minha necessidade? Aí vem uma coisa que até a gente conversou nos bastidores com o padre Fábio. Por que e não é puxar farinha, né, pro lado dele, mas é uma coisa que eu até falei para ele até ficou todo assim, mas é verdade. Eu falo assim, por que Oxford está com a igreja lotada? Fala para mim.
Por que veio mais de 10 mil pessoas na festa junina de Oxford? É a ciência? Não. É a fé. Né? Isso já me basta? Isso já me basta. Por quê? Porque o que eu vou buscar na igreja precisa complementar os meus princípios e valores básicos. Mas a ciência não quer saber do meu princípio, do meu valor. Ela quer me dizer o que eu tenho que fazer, independente do que eu penso, do que eu acho, não me interessa. Mas a religião me respeita nesse momento, a religião me acolhe nesse momento. É uma pena que nem todas as pessoas façam essa leitura, mas lá eu tenho pessoas que me acolhem. A ciência não quer saber, a ciência me dá conhecimento, me agrega informação, mas o que eu faço com ela lá na sociedade é que faz de mim uma pessoa, que me torna uma pessoa diferente, né? É que eu acho que, às vezes, na hora do aperto emocional, até a pessoa que não acredita numa fé estabelecida, ela vai encontrar. Todo mundo é ateu até o avião começar a cair, né? Aí já começa o Santo Nome de Deus em vão e Nossa Senhora e vai na missa. E às vezes é até um resgate para aquela pessoa, aquele momento de dificuldade para ela retornar, deixar um pouquinho, às vezes, aquilo que ela ouviu de uma pessoa que não tem uma raiz tão forte dentro da igreja, dentro da fé, e acaba voltando, estabelecendo ali a sua conexão, de fato, com a espiritualidade, né? Então, é bem... As duas coisas são próximas, mas, ao mesmo tempo, tem que cuidar para não se perder no meio delas, né? Exatamente. Então, é bem, bem incrível. Eu acho que essa conversa, ela é muito gostosa, né? Porque são coisas, assim, que você não vai conversar com qualquer pessoa. Porque se você conversar, às vezes, com alguma outra pessoa que tem um pensamento diferente, ela, não, mas isso não tá certo. Já vira um debate. Já vira um debate, né? Então, eu acho que isso é muito importante para nós, que somos católicos, que vivemos uma fé ali, né, consolidada e que traz bastante crescimento para nossa vida também, né? E eu acho... Não sei se temos algum recadinho, alguma coisa. Não, ainda não. Eu queria só fazer mais uma pergunta. Você comentou sobre... Eu vejo muito essa questão da juventude que recebe informação muito rápida. Hoje, num Reels ali de 30 segundos, ela recebe a informação, ela não consegue ficar 1h30 parada na missa prestando atenção. Porque é essa ansiedade. E muitas vezes... Vou falar um comentário totalmente leigo. Se eu estiver falando uma besteira, você me corrija na hora, por favor. Mas muitas vezes a pessoa ela troca tanto esses prazeres momentâneos, assim, essas informações na hora, porque é uma preocupação hoje, que nem você falou, hoje eu tenho que ser um bom pai, um bom filho, eu tenho que estudar, eu tenho que ter um corpo saudável, eu tenho que ir para academia, eu tenho que manter minha alimentação, eu tenho que ser o melhor aluno da escola, eu tenho que ser o melhor empresário, é uma preocupação em vários níveis também, então causa muita ansiedade. E eu vejo assim, a juventude... Principalmente a juventude se perde muito por prazeres momentâneos, achando que aquela agonia dessa sociedade doente, como você comentou, que as pessoas estão doentes, vai suprir com algum prazer momentâneo que ela tenha no momento. Ela não entende que não é aquilo que realmente vai suprir. Será que é correto dizer que essa falta de felicidade as pessoas estão procurando em lugar errado hoje em dia? Na verdade, quando você fala de ansiedade, é uma coisa muito... Veja... Pessoa ansiosa que desconta na alimentação, né? A pessoa, eu tô ansiosa, sei lá, por alguma situação, desconta na alimentação, come... O que acontece fisicamente com aquela pessoa? Ela teve uma sensação de saciação. Então, satisfez. Só que é momentâneo, daqui a pouco eu vou comer de novo. E aí eu vou achar que a alimentação vai resolver a minha ansiedade. Aí daqui a pouco, o que começa a acontecer? A gente começa a gerar uma obesidade, que abala a autoestima e que mexe com toda uma questão de ordem emocional. E aí eu começo a entrar com um processo medicamentoso, que é o que a sociedade tem feito, e muito bem feito, né? Assim, no sentido da ciência, né? Ainda bem que temos remédio, mas assim, a ciência diz que existe remédio para tudo, e não, né? E não. Por quê? Porque a gente vê hoje adolescentes muito, muito novos, assim, que tomam 2, 3 medicações por dia para dar conta de ansiedade, de síndrome do pânico, né, de burnout, de outras síndromes aí, de tags, e enfim, que a gente tem um monte. Por quê? Porque as pessoas perderam o autocontrole. Tira o celular, assim, não precisa ser o dia todo, tira 4 horas de um adolescente para tu ver o que acontece. Ele entra em crise. Ele entra em crise, aí você quer que ele vá para a igreja e fique 1h30 sem o celular, gente? Como é que pode isso?
eles surtam, né? E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa mostrar para eles que isto não é uma necessidade, né? Mas que ele vai satisfazer situações momentâneas que não resolvem o teu problema. Assim como você descontar tudo na comida, tem pessoas e mulheres, inclusive eu atendo casos, que descontam no consumismo, né? Ai, tô ansiosa, eu tô nervosa, eu vou lá e compro um sapato, uma bolsa. Ai, gente, fiquei tão feliz. Meia hora, né? Porque daqui a pouco vem o boleto, vem o crédito, vem o cartão de crédito. Aí, o que aconteceu com aquela felicidade? Não era uma felicidade, era uma satisfação momentânea. É muito diferente do que você construir a felicidade, né? São coisas totalmente diferentes. Quando eu estou satisfeita com algo momentâneo, e alguns estudiosos falam isso pra gente, por exemplo, final do dia, 5h30, sexta-feira, tu oferece que você faz a proposta que você quiser para a pessoa que ela vai aceitar. Por quê? Porque ela está na felicidade de que sexta-feira, acabou o trabalho, né? O banco liga, a sorte que o banco não descobriu isso, talvez, né? Enfim, mas tu aceita. Porque, tá bom, tá, vou fazer. Pode ser esse valor? Pode ser esse valor. Não, tudo certo, porque é sexta-feira. O meu cérebro já entendeu o que deu para mim. Racionou, né? Então, assim, racionalmente, ele entendeu que, ok, faz isso na segunda-feira de manhã. Você tá pé, né? Por quê? Porque tu tá com um monte de coisa para organizar, tu tá com uma semana cheia pela frente. E aí, como que você vai lidar com todas essas informações? E aí, quando que as pessoas começam a gerar ansiedade? Quando tem muita coisa, o acúmulo de muita informação e ela não dá conta daquilo. E aí ela não sabe o que ela faz primeiro. Aí, junto com a ansiedade, eu falo assim que primo da ansiedade vem a depressão. É um palitinho para você entrar num processo depressivo. Por quê? Porque aí você se percebe num momento de frustração. Eu não estou dando conta mais daquilo. E aí você deprime, né? E aí nesse processo depressivo é que você começa a buscar ajuda, seja pela ciência, seja pela fé. Mas você precisa fazer o movimento de buscar ajuda, ou com alguém, né? Ou com um processo de medicamento, para que você saia daquele movimento. E olha que curioso, o que o medicamento faz? Traz uma sensação momentânea de que você está bem. Mas se você não tem o processo terapêutico, o que te adianta? Né? Então, quando a gente fala para as mães assim, é porque o médico receitou a medicação, ok, não tem o que fazer, vamos lá, mas não esqueça que o processo terapêutico, que não deixa de ser também a tua fé, porque a fé, ela é um processo. Tudo na nossa vida é um processo, né? Vou usar o teu exemplo, o que você está vivendo agora. Você está gestante de 6 meses, né? No momento em que vocês geraram essa criança, você sabe que você tem um processo de 9 meses para nascer. Então, o nascimento é um processo. A morte é um processo. O casamento é um processo. Você não conhece a pessoa hoje, casa amanhã, né? O matrimoniar-se na igreja é um processo. É o curso de noiva, enfim, é todo, né? Até você chegar no matrimônio. A morte é um processo. Tudo é um processo na vida, assim como a fé. Então, se você não cuida dessa criança lá no berço, para que ela viva essa fé, você não pode esperar isso dela lá com 50 anos. Porque para ela isso não vai fazer sentido nenhum. Assim como na ciência. Hoje você não se torna cientista. Você tem que ter toda uma bagagem, né? Eu quero estudar sobre... Então, você tem que começar lá, para que você chegue num determinado momento e esse processo faça sentido para você. E aí, quando as coisas fazem sentido para você, aquela coisa que eu falo assim, que brilha os olhos, aí realmente você encontrou a felicidade. Que vai durar uma vida toda? Não, porque todo dia ela é construída, né? A gente não pode se iludir. Eu sou feliz uma vida toda? Não, tem dias que eu não estou bem. Mas isso não quer dizer que eu não tenho fé. Isso não está dizendo que eu vou parar de estudar, que a ciência não faz sentido. Não, é que naquele momento, emocionalmente, algo me fez sentir mal. E está tudo bem, é um direito seu. Por quê? Porque a nossa condição humana é limitada. E eu vou estar bem, um dia eu vou chorar, um dia eu vou sorrir. E no mesmo dia eu posso viver 300 emoções e está tudo bem também. Porque na sua condição humana, esse é o processo da vida. E é isso que tem que fazer sentido, né? E por isso que a fé talvez não faça sentido para muitas pessoas. Por quê? Porque elas não vivem o processo da fé. Porque a fé é um processo, assim como tudo na nossa vida. Conhecer o Padre Fábio foi um processo, né? Não foi da noite para o dia que a gente conversou, não. Foi um processo.
né? O que a gente vai viver, o que a gente vai experienciar daqui a 10 anos é um processo dos 10 anos. O que a gente vai viver amanhã foi o processo de hoje para amanhã. Alguns a curto, outros a médio, outros a longo prazo. Mas esse processo precisa ser respeitado. E quando a gente experiencia esse processo, aquilo que a gente fala, né? E a igreja fala muito isso eu acho muito lindo da igreja. Quando você vive Deus, quando você vive o Espírito Santo, quando você vive o sacramento, mas vive na experiência, né? Eu sempre falo para todo mundo que eu tenho, isso vem muito do meu pai, que eu tenho um caso com a Cidinha, que é a Nossa Senhora Aparecida, né? Então, eu tenho um caso, assim, muito íntimo com ela, porque N vezes eu tenho a imagem dela nos 2 consultórios e eu vou lá e falo, ai, me ajuda com esse caso, Santinha, porque está difícil, né? E por mais que eu tenha, né, o conhecimento, eu não sei tudo, eu tenho meus supervisores, eu tenho o pessoal lá de Belo Horizonte que me ajuda, eu tenho o pessoal da PUC que me ajuda, porque, assim, tem coisas que eu não sei e tá tudo bem, eu não preciso mesmo saber tudo, né? A gente precisa saber o suficiente para atuar na profissão. E aí, quando eu não sei, eu não vou ligar para o meu professor aquela hora e dizer, olha, eu tô com... Não, o que eu faço? Eu vou lá na Cidinha. Ó, Cidinha, me ajuda aqui, por favor, que esse caso tá punk, né? E vou dizer uma coisa para vocês. Dentro do processo que eu vivo com aquela criança ou naquele momento com aquela demanda, eu sei que eu vou ter uma resposta. E eu sei que eu vou saber o que fazer. Porque o meu conhecimento vai me dizer o que fazer, mas a minha fé vai me mostrar o caminho para isso ser feito. E para mim isso me basta. Né? Mas é isso aí, é por aí o caminho. Não é fácil, não. Não é fácil. Não é fácil. Show de Não, bola, não é. então. Você que tá nos acompanhando aqui, mandaram alguns boa noites. E o Padre Fábio acabou de mandar um abraço e minha bênção. Então, o Padre Fábio tá assistindo Amém, aí, amém, padre. Isso aí, estamos sempre juntos. Padre Fábio mandou a Dona Marli, Dona Edna, o Jorge de Camargo, lá o pessoal da Palavra Viva de Joinville, que já esteve aqui conosco também, um abraço. Isabel, a Bernadette e a Gilmara, obrigado por estar participando e terem compartilhado com outras pessoas também. Vamos fazer aquela pergunta fatal para ela, amor? A mais difícil de todas? A mais difícil de Ai, todas. ai, ai, que será? Que medo. Você faz, amor? Eu Não, faço? primeiro, Posso? honra as damas, Tá né? bom, As então. duas meninas. Então, quando vem convidado aqui no nosso podcast, nós encerramos ele fazendo uma pergunta-chave. E essa pergunta tem a ver com o nome do nosso podcast. O porquê pode crer em Jesus? Pra você, né? Por que Pra você mim, leva a crer em Jesus? Tá, pra mim, Vanessa, né? Porque crer significa ir muito mais além daquilo que eu sozinha consigo ir, né? Porque eu sei que com Jesus as coisas ficam muito mais leves. Fáceis, não. Porque seguir Jesus não é fácil. E se fosse fácil, não era pra mim. Porque eu sempre busquei aquilo que sempre me deu muito trabalho. As coisas na minha vida não foram fáceis. Então, hoje as pessoas olham, nossa, mas tu tem... Não. Assim, muitos e muitos dias de eu sair 5:30 da manhã e voltar 9 horas da noite. Mas assim, que legal, ela conseguiu isso, ela tem aquilo. Por quê? Porque crer é muito mais... é um universo muito maior. Abrange muito mais sentimento, muito mais emoção, muito mais carisma, muito mais acolhimento do que simplesmente você acreditar na palavra. O crer é você viver. Então, eu sozinha consigo bastante coisa, sim. Mas com Jesus, crendo em Jesus, em Deus, na Nossa Senhora Aparecida, né? Eu vou muito mais além. E esse além, Deus vai me dizer até onde eu posso ir. Né? E eu preciso crer nele. Ele sabe das coisas, eu não sei. Mas com o pouco que eu sei e com o muito que ele pode fazer por mim, juntos nós dois, a gente vai muito longe ainda, eu tenho certeza. Amém. Então, agradecemos imensamente o seu sim, né, nessa noite de domingo, para estar aí com a sua presença no nosso podcast. Agradecemos também ao Lucas, a todo mundo que esteve aí ao vivo conosco, a Aline, ao Fabinho, que estão aí nas transmissões por trás de todo o processo das câmeras. E que você possa ter uma excelente semana, abençoado por Deus e por Nossa Senhora. E que a gente possa nos encontrar até o nosso próximo episódio. Então, um abraço e Deus abençoe. Valeu, boa noite! Tchau, pessoal. Obrigada.